Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Jean-Louis era dono de um renomado restaurante Le Délice du Jour. Após anos de trabalho árduo e dedicação, seu estabelecimento tornou-se um ponto de parada obrigatório para moradores e turistas. No entanto, com o passar dos anos, Jean-Louis sentiu um desejo crescente por liberdade e aventura. Ele sonhava em viajar, descobrir novas culturas e saborear os sabores do mundo. Ele havia construído uma equipe sólida de pessoas em quem confiava plenamente. Entre elas estava Claire, uma garçonete dedicada que trabalhava no restaurante desde a sua fundação. Ela conhecia cada detalhe do estabelecimento e compartilhava da mesma paixão por culinária e serviço de qualidade. Certa manhã, enquanto o sol nascia lentamente sobre a cidade, Jean-Louis tomou uma decisão que mudaria sua vida. Aproximou-se de Claire, que estava preparando o restaurante para o dia, e entregou-lhe a chave. Surpresa, ela o encarou com os olhos arregalados. Claire, disse Jean-Louis com um sorriso, vou viajar. Este restaurante está em boas mãos. Confio em você para continuar a fazer o Le Délice du Jour brilhar. Comovida, Claire aceitou a chave, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a honra que lhe era concedida. Jean-Louis então contratou um gerente, Pierre, um homem experiente com vasta experiência em gestão empresarial, para garantir que Claire não ficasse sozinha na administração do restaurante. Na manhã seguinte, Pierre chegou ao restaurante Le Délice du Jour bem antes do amanhecer. O céu ainda estava de um azul profundo e a cidade estava tranquila. Ele estava ansioso para conhecer a equipe e começar. Com um sorriso caloroso, cumprimentou cada membro da equipe, reservando um tempo para se apresentar e aprender seus nomes. Olá a todos, meu nome é Pierre, disse ele, apertando a mão de todos com uma energia contagiante. Estou muito feliz por fazer parte desta equipe e ansioso para trabalharmos juntos para continuar a fazer este restaurante prosperar. Pierre andava pelo restaurante observando os preparativos da manhã com olhar de especialista. No entanto, assim que pôs os olhos em Claire, seu sorriso se tornou mais discreto. Seu olhar se demorou nela, como se tentasse entendê-la, penetrar em seus pensamentos. Claire, concentrada em seu trabalho, sentiu o olhar dele pesar sobre ela, mas não prestou atenção imediatamente. Pierre se aproximou dela lentamente, sua presença se tornando cada vez mais palpável. Claire, não é? Disse ele finalmente, com a voz mais suave, quase um sussurro. Ela levantou a cabeça, encontrando o olhar intenso dele. Sim, sou eu, respondeu, um pouco surpresa com a profundidade do olhar dele. Pierre assentiu gentilmente com o olhar ainda fixo em Claire. O momento poderia ter sido trivial, mas algo na maneira como ele a olhava criava uma atmosfera estranha, quase opressiva. Claire sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas tentou ignorá-lo, concentrando-se novamente em suas tarefas. No entanto, não conseguia escapar da sensação de estar sendo observada, examinada. À medida que o dia avançava, a atitude de Pierre só acentuava essa impressão. Cada vez que passava por Claire, seu olhar parecia se demorar um pouco mais, tornando o ambiente cada vez mais desconfortável. Os outros membros da equipe também notaram isso. As conversas, antes animadas e alegres, começaram a se dissipar. Uma tensão silenciosa se instalou no restaurante, como uma nuvem negra pairando sobre suas cabeças. Os próprios clientes pareciam sentir essa mudança sutil. O ambiente, antes acolhedor e acolhedor, havia perdido a leveza. Alguns clientes fiéis, acostumados ao ambiente acolhedor do Délice du Jour, lançavam olhares curiosos ao redor, tentando entender o que havia mudado. Claire, normalmente tão confortável naquele lugar que quase considerava seu lar, percebeu que sentia um desconforto crescente. Cada interação com Pierre a deixava com uma sensação de desconforto, como se uma sombra pairasse sobre suas interações. Apesar disso, ela se obrigou a manter a seriedade e a continuar trabalhando profissionalmente. Com o passar das semanas, a verdadeira natureza de Pierre começou a se revelar. Ele não era mais o gerente afável e entusiasmado que começara no Le Délice du Jour. Suas exigências tornaram-se cada vez mais irracionais e sua atitude em relação à equipe endureceu. Pierre estabelecia metas impossíveis. Todos os dias ele pedia à equipe que preparasse inúmeros pratos em tempo recorde, independentemente da capacidade humana ou do equipamento disponível. Os pedidos tinham que ser perfeitos, executados com precisão de segundo, e qualquer erro, por menor que fosse, era severamente punido. Ele passava o tempo criticando os mínimos detalhes. Um prato desalinhado, um prato que não estava quente o suficiente para o seu gosto. Um cliente que não foi recebido com um sorriso largo o suficiente. As críticas incessantes de Pierre desmoralizaram rapidamente a equipe.
Todos começaram o dia com um nó no estômago, temendo os comentários ásperos que inevitavelmente veriam. Claire, que sempre fora um modelo de paciência e dedicação, sentia-se exausta com a pressão constante. Ela viu seus colegas perdendo a confiança, alguns até cogitando a ideia de deixar o restaurante. Certa manhã, enquanto o restaurante se preparava para o almoço, Pierre entrou na cozinha com uma expressão sombria. Observou os cozinheiros e garçons trabalhando em silêncio e disse rispidamente: "É assim que vocês pretendem manter a reputação de délice do Jour? A comida é quase aceitável, o serviço é lento, e nem estou falando da apresentação dos pratos. Vocês deveriam ser uma equipe de elite, mas não vejo nada de extraordinário aqui." Os membros da equipe abaixaram a cabeça, evitando o olhar de Pierre. Claire, que observava a cena, sentiu a raiva crescer dentro de si. Ela sabia que todos estavam dando o melhor de si, mas sob a liderança de Pierre, parecia que nada jamais seria bom o suficiente. No entanto, ela se conteve, ciente de que qualquer confronto direto só pioraria a situação. Pierre, cuja frustração se tornara palpável, não tentou mais esconder seu descontentamento. O clima no restaurante piorava a cada dia, e ele agora criticava tudo o que Claire fazia. Cada movimento seu era examinado com extrema severidade. Certa manhã, quando a tensão atingiu o auge, Pierre explodiu de raiva na frente da equipe. Luc, um jovem funcionário querido por todos, tentou intervir para acalmar os ânimos, mas Pierre o repreendeu duramente. "Cuide da sua vida, Luc", Pierre latiu, seu tom implacável ecoando pela cozinha. Então, sem hesitar, tomou uma decisão drástica. "Você está demitido, Luc. Arrume suas coisas e saia do restaurante imediatamente." Os outros funcionários trocaram olhares atonitos, chocados com a brutalidade de Pierre. A cena se desenrolava diante dos olhos dos clientes, que também pareciam desconcertados com o incidente. A tensão já palpável aumentou ainda mais, deixando uma atmosfera pesada e opressiva no délice do Jour. No dia seguinte, a situação piorou. Pierre, ainda irritado, decidiu repreender Claire no meio do culto, na frente dos clientes. Ele criticou abertamente o trabalho dela, acusando-a de negligência e incompetência, enquanto os clientes assistiam à cena com desconforto. "Claire, o que você está fazendo aqui é inaceitável. Você está colocando em risco a reputação deste restaurante com sua negligência", disse ele em tom acusador. Claire, normalmente tão estoica, sentiu a raiva e a humilhação crescerem dentro de si. Sabia que sempre trabalhará com dedicação, mas os ataques incessantes de Pierre estavam se tornando insuportáveis. Os clientes constrangidos começaram a murmurar entre si, alguns até mesmo optando por sair do restaurante antes de terminarem suas refeições. No dia seguinte, Pierre tomou uma decisão ousada para resolver a crise que ameaçava afundar o Le Délice do Jour. Contratou um novo chefe para substituir Luc. Este, apesar de ter sólidas credenciais no papel, provou ser um desastre desde o primeiro dia na cozinha. Os pratos que serviu não só estavam mal preparados, como também sem sabor. Os clientes, acostumados à excelência do restaurante, rapidamente ficaram insatisfeitos. Murmuravam entre si com rostos que revelavam decepção e incompreensão. Alguns até exigiram uma explicação para essa mudança repentina na qualidade. Claire, observando a situação com preocupação, decidiu agir. Ciente do perigo representado por essa crescente insatisfação, tomou a iniciativa de confortar os clientes, oferecendo-lhes refeições gratuitas preparadas por outro chefe de confiança, na esperança de amenizar o descontentamento. Pierre, apesar de ver o efeito desastroso dos pratos do novo chefe, tentou manter as aparências. Fingindo ter adoecido repentinamente, anunciou que precisava ir ao hospital, evitando assim assumir total responsabilidade pela situação. Claire, determinada a não deixar o restaurante falir, arregaçou as mangas e foi até a cozinha ajudar o novo chefe a corrigir os erros. Apesar da sua falta de experiência culinária, ela conseguiu corrigir temporariamente a situação, e o chefe agradeceu calorosamente o seu apoio. No entanto, a verdade era difícil de ignorar. A ausência de Luc era profundamente sentida. O restaurante, outrora um símbolo de perfeição culinária, parecia estar perdendo sua magia. Os funcionários, antes orgulhosos de seu trabalho, ficaram perplexos, imaginando como restaurar Le Délice do Jour à sua antiga glória. Na manhã seguinte, Pierre retornou ao restaurante Le Délice do Jour com um humor ainda mais sombrio do que o habitual. Os acontecimentos do dia anterior pesavam sobre seus ombros, e ele sabia que a situação estava saindo do controle. Assim que chegou, dirigiu-se à cozinha, onde Claire e os outros membros da equipe já trabalhavam arduamente, tentando compensar o fiasco do dia anterior.
Pierre não perdeu tempo e num tom seco perguntou: quem me disse que Claire ofereceu outra refeição grátis ontem? Um dos cozinheiros nervosos ousou responder: ouvi isso de vários clientes, senhor. Disseram que Claire tentou acalmar os ânimos depois do incidente. Sem sequer agradecer, Pierre voltou a olhar para Claire, com o rosto severo e os lábios apertados. Você se permite tomar decisões que não lhe dizem respeito? Quem lhe deu o direito de oferecer comida de graça? Vou deduzir o custo desses pratos do seu salário no final do mês, Claire. Você não serve para tomar tais decisões. As palavras de Pierre estalaram como um chicote, deixando Claire atordoada. Ela só queria salvar a reputação do restaurante e apaziguar os clientes descontentes. Mas Pierre a via como nada mais do que uma funcionária que ele poderia repreender à vontade. Os colegas de Claire que a apoiavam uniram-se a ela, demonstrando silenciosamente seu apoio. No entanto, essa cena teve um preço. A clientela, antes fiel e regular, do restaurante estava começando a diminuir. As críticas se intensificavam e rumores sobre a qualidade decaída da comida circulavam pela cidade. Pierre, no entanto, estava se tornando cada vez mais implacável. Sua gestão rígida e falta de flexibilidade estavam alienando não apenas os clientes, mas também o moral da equipe. O novo chefe, apesar do seu currículo impressionante, continuou a produzir pratos medíocres. Faltava-lhe o talento e a paixão de Luke, e isso transparecia em cada prato. Os clientes, antes cativados pelos sabores requintados do délice du jour, agora reclamavam abertamente. Pierre, recusando-se a admitir seus erros, aumentou a pressão sobre a equipe. Exigiu um desempenho irreal, criticou cada detalhe e ignorou os sinais evidentes de desânimo entre seus funcionários. O restaurante, antes um local de convívio e prazer, estava se transformando em um espaço de tensão e frustração. Claire, apesar de tudo, tentava manter a cabeça erguida. Continuou a atender os clientes com um sorriso, mas, no fundo, sabia que a atmosfera outrora acolhedora do Le Délice du Jour estava se desintegrando. Seus colegas a apoiavam, mas todos sabiam que seria difícil restaurar a reputação do restaurante enquanto Pierre persistisse em sua gestão tirânica. O fim do mês chegou e Claire aguardava ansiosamente seu salário, na esperança de que fosse suficiente para pagar o aluguel e enviar dinheiro para sua mãe na província. Mas naquela manhã, Pierre a esperava em seu escritório, com uma expressão de fria determinação no rosto. Claire entrou com o coração pesado, sentindo que algo estava errado. Pierre entregou-lhe uma carta de demissão com um gesto mecânico. Claire, me desculpe, mas tomei uma decisão. Devido ao incidente em que você ofereceu refeições gratuitas para apaziguar os clientes, sou forçado a demiti-la. Você está colocando em risco a estabilidade financeira do restaurante e quebrando as regras que estabeleci. Além disso, não lhe pagarei este mês, como anunciei. As palavras de Pierre ecoaram na mente de Claire como o estrondo de um trovão. Ela ficou paralisada com a notícia, incapaz de reagir imediatamente. Lágrimas brotaram rapidamente em seus olhos, e ela tentou contê-las enquanto se dirigia para a saída do escritório. Mas assim que passou pela porta, desatou a chorar, e seus gritos ecoaram pelo corredor silencioso do restaurante. Ela se refugiou em um canto isolado do restaurante, desabando contra a parede com imensa dor. Claire se sentiu traída não apenas por Pierre, mas também pelo fato de ter dado tudo o que tinha para salvar o restaurante. Sua mente girava em pensamentos desesperados sobre como pagar o aluguel e enviar dinheiro para a mãe que contava com ela. Os outros membros da equipe, vendo a angústia de Claire, reuniram-se ao seu redor. Ficaram indignados com a decisão de Pierre e se sentiram impotentes diante da situação. Todos tentaram confortar Claire, mas estava claro que palavras não eram suficientes para apagar sua dor. O dia passou lentamente, o restaurante perdendo ainda mais clientes devido ao ambiente ruim e à qualidade da comida em declínio. As avaliações dos clientes tornaram-se cada vez mais severas, e o restaurante se viu cada vez mais isolado, uma sombra de sua antiga glória. Naquela noite, Claire voltou para casa com os olhos vermelhos de lágrimas e o coração pesado de tristeza. O dia tinha sido uma verdadeira provação, e ela ainda não havia encontrado uma solução para sua situação desesperadora. Ao se aproximar de sua modesta casa, ouviu o som distinto de um carro de luxo parando em sua porta. O motor morreu e um homem de terno elegante desceu. Claire ergueu os olhos, surpresa ao ver Jean-Louis, o verdadeiro dono do restaurante Le Délice du Jour, que não deveria estar na cidade. Ele havia retornado mais cedo do que o esperado de sua viagem ao exterior. Com um andar confiante mas preocupado, Jean-Louis caminhou até Claire, que ainda estava em choque. Claire, o que está acontecendo? Acabei de voltar e ouvi falar de problemas no restaurante, perguntou ele, com a voz cheia de preocupação genuína.
Claire, já exausta do dia, foi tomada por uma onda de alívio ao ver Jean-Louis. Ela se jogou em seus braços, desabando em soluços incontroláveis. Jean-Louis, isso é horrível. Pierre me demitiu, disse que não me pagaria este mês e que eu estava colocando o restaurante em risco. Não sei como vou pagar o aluguel e não consigo nem mandar dinheiro para minha mãe. Jean-Louis, visivelmente comovido com a angústia de Claire, segurou-a pelos ombros para acalmá-la. Tudo vai ficar bem, Claire. Sinto muito. Pierre não entendeu a situação como deveria, e vou garantir que as coisas mudem. Ele convidou Claire para uma conversa particular em seu carro. Claire hesitou por um momento, mas a promessa de uma possível solução a encorajou a aceitar. Eles se acomodaram no conforto do carro, e Jean-Louis começou a explicar o que havia aprendido na viagem. Voltei porque ouvi alguns relatos perturbadores sobre a gestão do Pierre e começou Jean-Louis. Estou elaborando um plano para corrigir a situação. Vou garantir que você receba seu salário integral e vou conversar com o Pierre para entender o que aconteceu. Quero que você se concentre no seu trabalho, sem se preocupar com esses problemas financeiros por enquanto. Claire, ainda em choque, mas com uma leve sensação de esperança, ouviu atentamente. Jean-Louis continuou a lhe contar sobre as medidas que planejava tomar para restaurar a ordem e a qualidade do restaurante. Ele garantiu que tomaria medidas para evitar conflitos futuros e proporcionar um ambiente de trabalho mais justo e respeitoso para todos. Caminhando para casa naquela noite, Claire sentiu-se aliviada, embora a situação continuasse difícil. A perspectiva do apoio de Jean-Louis lhe deu uma sombra de esperança. Ela sabia que o caminho ainda seria longo, mas agora tinha alguém com quem contar para ajudá-la. Jean-Louis, ciente dos desafios que a aguardavam, preparou-se para enfrentar Pierre e colocar Le Délice du Jour de volta no caminho do sucesso, ao mesmo tempo em que oferecia a Claire e seus colegas o apoio de que precisavam. Na manhã seguinte, Jean-Louis foi direto à casa de Claire para buscá-la. A névoa matinal ainda envolvia as ruas, e o despertar da vizinhança foi suave e silencioso. Ao chegar em frente à casa de Claire, Jean-Louis estava determinado a ver o estado do restaurante com os próprios olhos. Claire entrou no carro de Jean-Louis, com uma mistura de nervosismo e esperança nos olhos. Enquanto dirigiam, Jean-Louis pediu a Claire que explicasse em detalhes o que havia acontecido desde que ele partirá. Desde que você saiu, as coisas pioraram, começou Claire, com a voz carregada de cansaço. Pierre demitiu Luc e tomou algumas decisões catastróficas para o restaurante. Ele implementou uma gestão rígida e uma política de corte de custos que levaram ao desastre. A qualidade da comida despencou e os clientes estão começando a fugir. Ao chegar em frente ao restaurante, o clima era tenso. Jean-Louis rapidamente notou sinais evidentes de deterioração. O restaurante, antes cheio de vida e animação, parecia sombrio e abandonado. A fachada precisava de uma demão de tinta e alguns clientes, visivelmente insatisfeitos, levantaram-se resmungando. Jean-Louis e Claire atravessaram as portas do restaurante e a visão diante deles era desastrosa. O salão estava uma bagunça e mal limpo. As mesas não estavam postas corretamente e o cheiro de comida queimada pairava no ar. Os clientes reclamavam com os rostos marcados pela decepção. Jean-Louis foi direto para a cozinha, onde se deparou com uma imagem ainda mais perturbadora. Os membros da equipe pareciam exaustos e desmoralizados. O novo chefe, que havia substituído Luc, estava com dificuldades para preparar pratos que não atingiam o padrão esperado. Suas tentativas eram desajeitadas, e os pratos estavam visivelmente mal preparados. Jean-Louis aproximou-se de Claire, que apesar do apoio, lutava para esconder a própria decepção com a situação. Claire, você pode me dizer onde está o Luc? Por que ele não está aqui para nos ajudar a sair dessa crise? Perguntou. Claire, com a voz trêmula, respondeu. Luc foi demitido por Pierre há alguns dias. Ele saiu por causa da pressão constante e da gestão desastrosa de Pierre. Ele estava desanimado com o desenvolvimento catastrófico do restaurante. Jean-Louis, profundamente preocupado, examinou o local com seriedade. Sabia que precisava agir rapidamente para corrigir a situação. Imediatamente convocou uma reunião com os membros da equipe, prometendo-lhes mudanças significativas para melhorar as condições de trabalho e restaurar a qualidade da comida. Entendo a frustração e o desânimo de vocês, começou Jean-Louis, dirigindo-se à equipe. As decisões de Pierre tiveram um impacto muito negativo no restaurante. Estou aqui para consertar as coisas. Trabalharemos juntos para reparar os danos, reconquistar a confiança dos clientes e restaurar a qualidade do serviço. Jean-Louis então se virou para Claire. Quanto ao Pierre, vou chamá-lo imediatamente para uma discussão aprofundada. Sua gestão tem sido um desastre e vou rescindir seu contrato.
É hora de fazer uma faxina e instalar uma gestão capaz de apoiar a equipe e restaurar o nível de excelência que este restaurante merece. Os membros da equipe, visivelmente aliviados, viram a esperança renascer. Claire também sentiu um peso ser tirado dos ombros. Jean-Louis então se voltou para o novo chefe, dando-lhe conselhos e orientações específicas para melhorar a qualidade dos pratos. Precisamos restaurar nossos padrões e demonstrar aos nossos clientes que ainda somos capazes de proporcionar uma experiência excepcional. Oferecerei todo o apoio necessário para que isso aconteça. Jean-Louis convocou Pierre para uma reunião de emergência em seu escritório. A tensão era palpável quando Pierre entrou, e sua atitude arrogante contrastava fortemente com a gravidade da situação. Jean-Louis, com uma expressão resoluta, anunciou sem rodeios. Pierre decidiu rescindir seu contrato. Sua gestão causou sérios problemas para o restaurante, e as consequências foram devastadoras. Precisamos restaurar a qualidade e a eficiência que o Le Délice du Jour merece. Peço que você deixe seu cargo imediatamente. Pierre, atordoado e furioso, protestou brevemente, mas Jean-Louis foi inflexível. Após algumas trocas tensas, Pierre deixou o local, deixando para trás um clima de alívio misturado com ceticismo entre a equipe. Jean-Louis voltou ao restaurante para anunciar a notícia a Claire e à equipe. Claire, embora aliviada, ainda se sentia afetada pelos acontecimentos recentes. Jean-Louis falou com determinação. Demos o primeiro passo, pondo fim à gestão desastrosa de Pierre. Para estabilizar a situação, proponho nomear você, Claire, como a nova gerente do restaurante, pelo menos temporariamente. Seu conhecimento do funcionamento interno e sua dedicação a este estabelecimento são essenciais para nos ajudar a reverter a situação. Claire, tocada pela confiança de Jean-Louis, aceitou a responsabilidade com um misto de apreensão e esperança. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava pronta para o desafio. Jean-Louis a incentivou a trabalhar em estreita colaboração com a equipe para implementar as melhorias necessárias. Vamos reconstruir o restaurante juntos, garantiu Jean-Louis. Precisamos restaurar a confiança dos nossos clientes e mostrar que o Le Délice du Jour pode, mais uma vez, proporcionar uma experiência excepcional. Claire, conto com você para fazer as mudanças necessárias e revitalizar nossa equipe. Motivados pelas novas diretrizes, os membros da equipe rapidamente começaram a trabalhar. Claire, com o apoio de Jean-Louis, supervisionou os esforços de limpeza, reorganização e melhoria dos alimentos. Eles reformularam os cardápios, arrumaram as mesas cuidadosamente e garantiram que cada detalhe refletisse o compromisso com a excelência. As avaliações negativas diminuíram e os clientes, curiosos com as mudanças, começaram a retornar. A atmosfera no restaurante melhorou gradualmente e a qualidade do serviço e da comida se recuperou. O retorno de Luc, embora temporário, trouxe uma lufada de ar fresco e um valioso suporte técnico. Ciente dos desafios que o aguardavam, Jean-Louis continuou envolvido no processo de transformação do restaurante. Ele ofereceu suporte contínuo a Claire e à equipe, garantindo que tivessem os recursos necessários para o sucesso. Embora o caminho à frente continuasse repleto de desafios, a esperança por um futuro melhor e a determinação para reconstruir eram agora palpáveis. Após um período tumultuado e muitos desafios, Claire e Luc transformaram com sucesso este restaurante, antes em dificuldades, em um lugar de sucesso e renovação. O caminho não foi fácil. As decisões imprudentes do ex-gerente Pierre deixaram o restaurante em ruínas. Mas graças à intervenção decisiva de Jean-Louis e à dedicação inabalável de Claire, uma nova era de prosperidade surgiu. A chegada de Luc, cuja expertise culinária foi fundamental para a restauração da qualidade, marcou um ponto de virada decisivo. Seu retorno não só aprimorou os pratos e o serviço, como também inspirou toda a equipe a buscar a excelência. Por meio da colaboração, Claire e Luc conseguiram restaurar o restaurante à sua antiga glória, trazendo um toque de inovação. Esta história nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar soluções e reescrever nosso destino com determinação e colaboração. Claire tomou decisões corajosas e Luc mostrou que talento e paixão podem realmente fazer a diferença. Juntos, eles provaram que as dificuldades podem ser superadas e que a resiliência leva a um futuro melhor. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada cativante. Esperamos que esta história de transformação e perseverança inspire você em sua jornada rumo ao bem-estar e ao sucesso. Não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias inspiradoras e dicas para melhorar seu dia a dia. Até breve para novas histórias que vão nutrir sua mente e ampliar seus horizontes.